Voltamos ao nosso bate-papo aqui com o Timóteo Leandro Araújo, professor de Educação Física, professor do programa Agita São Paulo. Estamos falando sobre esse levantamento interessante da Secretaria de Estado da Saúde, que analisou o comportamento de 271 mulheres acima dos 60 anos e o resultado foi realmente muito bacana. Uma idosa ativa usa menos remédios. Bom, professor, nós fomos às ruas e falamos sobre esse assunto com as pessoas têm muitas dúvidas, viu, em relação a isso. Eu gostaria que o senhor respondesse algumas delas. Eu gostaria de saber se quem tem problema no coração pode praticar yoga. Prática de yoga. Muitos médicos falam, você tem que praticar yoga, pilates, tai chi chuan. Virou meio que um modismo isso. Eu gostaria que o senhor colocasse um idoso nesse cenário. Sim. Para quem está assistindo a gente desde o começo, a ideia de restrição a gente tirou no primeiro e no segundo bloco, então não é nenhuma. Se veio por indicação médica, você tem um aval maior. Como professor de Educação Física, se você gosta do yoga, se você conseguir encontrar um local que respeita as suas limitações, por favor, faça. Faça Tai Chi, faça Lian Kun, faça Qigong. As práticas orientais chinesas, elas fazem parte de boa parte das UBSs hoje, do município de São Paulo, por exemplo. Isso já elas já fazem. Com ou sem o professor de Educação Física, elas já adotaram e vão continuar. Não tem nenhuma melhor ou pior, mas se você gostar, você faça. Restrição do ponto de vista cardiovascular, não tem relato que diz que tem associação. O que nós queremos frisar é não fazer movimento, isso é uma restrição ao coração. Essa máquina cardíaca, ela nasceu trabalhando e ela vai continuar. Não esqueça que o dia que o coração parar é que aí realmente você estava sem movimentação. Então, ou seja, o yoga faz o coração bater um pouquinho mais? Ótimo e melhor. Você talvez não precise aumentar a quantidade de batimentos. Apareceu um desconforto, comente em que nível que foi e tente evitar essa atividade. Mas, por favor, faça o yoga, tai chi, lian kun, qualquer dessas atividades é benéfica para você. Agora, alguns imaginam que yoga é uma prática meditativa, muito tranquila. Não é, né? Ela realmente força a musculatura, força osso, acelera o batimento cardíaco. A pessoa faz um esforço grande. Sim, tanto a yoga como o tai chi, que ficou desenhada como atividades milenares e sempre que a gente assiste um filme, as pessoas estão mais calmamente, mas essas atividades, elas aumentam o batimento cardíaco. Algumas até melhoram a força muscular. O tai chi, se você prestar atenção, as pessoas fazem o movimento mais lentamente. Consequentemente, ela fica mais tempo em contração muscular. E o yoga, mesmo sendo prática de meditação, ela tem algumas posições, alguns movimentos, que a gente falaria ali que faria algumas contrações isométricas, e a prática respiratória é uma prática de fazer contração muscular. Em algumas áreas abdominais que nem sempre a gente está acostumado a fazer em função da nossa postura um pouco descarregada numa cadeira. E no yoga, uma das primeiras tarefas é melhorar a postura e, consequentemente, a respiração fica mais confortável. Vamos a mais uma intervenção do internauta da Jovem Pan Online. Eu queria saber se é válido tomar vitaminas ou se é verdade que se tomando as vitaminas sem necessidade, a gente as elimina naturalmente pela urina. Interessante essa questão. Muito. Que ela vai ser eliminada pela urina, sim, porque é um processo fisiológico. Ela tem que ser eliminada por algum canal. Se a pergunta dela tiver coerência, no sentido... coerência assim... Ela disse que está tomando sem orientação ou sem necessidade. Então, só tome vitamina se realmente você tiver alguma orientação, porque a gente pode sobrecarregar alguma parte do metabolismo. Por exemplo, se ela toma sem necessidade e ela tem que expelir esse material, isso vai ter que ser drenado pelo rim, isso vai causar um estresse. Então, não há necessidade. Só use qualquer tipo de substância além da sua refeição se você souber que existe a necessidade. E hoje os relatos é que nós tomamos vitaminas além do necessário. E aí essa pessoa começa a tomar uma e vê que deu resultado, então ela fala, se um foi bom, 2, melhor ainda. Melhor, 3, e chega uma hora que isso acaba estanque, e aí ela toma mais e sem resultado algum. Se estiver tomando vitaminas e está lhe fazendo bem, você pode até manter, mas busque orientação de alguém. Eu não tenho todo o entendimento para isso, mas o que a gente sabe dos relatos as pessoas estão tomando vitaminas sem necessidade.
e, consequentemente, investindo numa situação que não há necessidade. A gente pode aqui transformar. Não tomar medicamento é bom para a saúde se você tiver em excesso, se você estiver curando, se você tiver no caráter preventivo, mas só lembrar que isso vai resultar no bolso. Um medicamento a menos, sobra dinheiro, e esse dinheiro você vai usar nos fatores preventivos. Gira, né? O dinheiro gira para o seu próprio benefício. Ainda em relação às vitaminas, quer dizer, se tomar em excesso, elas deveriam ter, inclusive, prescrição médica, assim como todos os outros remédios, né? Se tomar em excesso, pode sobrecarregar os órgãos, como, por exemplo, o rim? Pode. Se tiver que ser eliminado pela forma da urina, não tenha dúvida que o rim vai ter que pagar essa conta. Ele já tinha uma carga para trabalhar normal, em função da urina que ele faria, agora ele vai ter que aumentar. Se essa prescrição virar de um médico, se virar de um nutricionista, que também é formado para isso, o ideal é que você busque neles. E, infelizmente, alguns profissionais indicam isso porque eles tomaram e ficaram se sentindo bem. Assim como eu também estou tomando uma vitamina, me sinto bem, alguém me pergunta, eu falo, não, eu tomo aquela colorida. E a pessoa acaba tomando também. Então, o ideal é que só use esses suplementos adicionais se você realmente tiver um diagnóstico que tem algum tipo de falta. Algumas pessoas realmente apresentam alguma deficiência e aí a vitamina vem a cumprir isso. O senhor lida com pessoas, com mulheres, né, acima dos 60 anos, até 91 anos, que foram analisadas aqui por esse levantamento da Secretaria de Estado da Saúde. Como é que elas se comportam no período da menopausa, essas mulheres lá próximas dos 60 anos? A gente sabe que a atividade física favorece até a melhora desses sintomas, não é, professor? Nos 60 a gente até falaria que o quadro já está até formado. Pós-menopausa, já está na pós-menopausa. Em São Caetano do Sul, isso é um estudo longitudinal, ele também tem 15 anos, é coordenado pela doutora Sandra Matsudo e muito do que nós temos hoje produzido é baseado no que vem acontecendo com essas mulheres. Mas os relatos hoje são de mulheres que a partir dos 45, 48 anos já começam a experimentar falta de alguns hormônios nas suas funções e isso leva à menopausa. E sabemos que a atividade física pode amenizar alguns sintomas que vão ser desconfortáveis, que até então ela não tinha e agora começa a ter. A atividade física ela ameniza ou ela acaba até diminuindo o impacto que isso vai causar. Se nós lembrarmos que os dados mostram que até os 50, 45, 50 anos a mulher tem um risco de doenças cardíacas menor que o homem, infelizmente depois da menopausa ela acaba sendo igual do homem, porque a deficiência da ação de alguns hormônios que até esse momento eram cardioprotetores, eles deixam de acontecer. Isso resulta num risco maior de doença para o coração e na formação óssea que agora também fica prejudicada. Para a gente finalizar a nossa conversa, tem ainda mais uma participação, uma intervenção de uma internauta. Vamos acompanhar. Então, eu gostaria de saber como a família pode contribuir diretamente para a saúde ou indiretamente. Na verdade, eu quero saber, sem ser através de parte financeira, de que forma a família pode contribuir. Interessante, né? Onde é que entra a participação dos familiares? Ótimo. Sabemos hoje que se o pai e a mãe forem ativos, aumenta em 6 vezes a chance desse filho ter um comportamento ativo e mantê-lo até a idade adulta. Inclusive, para algumas famílias que já são ativas, e a gente vai perguntar, então, o que adianta falar de atividade física para essas que já fazem? O objetivo dessas é que elas têm que adotar alguém na família que ainda não decidiu ser ativo. Então, o papel da família é em estabelecer hábitos saudáveis. Se essa pessoa mais idosa é vó, ela tem que incentivar o neto a ser ativo, o filho a ser ativo. E uma das coisas que a gente percebe, cria-se na sociedade uma conspiração a favor do sedentarismo. A pessoa tem 60 anos, eu não deixo ela ir à feira, trazer a sacola com 4 quilos. Se ela vai ao médico, eu levo de carro, porque ela não vai pegar o ônibus. Mas lembrar que o ônibus acaba sendo uma atividade física. Quando ela chega em casa, ela não faz nenhuma tarefa, porque também não pode se fazer. Então a gente acaba criando um vício. A criança já não faz, porque não brinca, porque não tem espaço, porque não gosta e porque as brincadeiras são muito sedentárias.
Quando fica adolescente e vai começar a trabalhar, estuda muito. Quando só está trabalhando, que não é só, no nosso caso, as atividades ocupacionais, grande parte do tempo é sedentária. Então, o papel da família é tentar mudar esse hábito dentro de casa, seja na escola, seja em casa, no ambiente de trabalho, e se chegou aos 60 anos, isso é algo feliz. A gente tem que frisar a frase da doutora Sandra Matsudo: envelhecer é algo natural. E é um privilégio para muitas pessoas, que nem todas vão ter a oportunidade de cumprir os 70 anos, 75. O que a gente quer é que a atividade física leve ela até os 74 anos, mas ainda falando, escrevendo, comentando e tomando as suas decisões. Quero hoje fazer Pilates. E ela que vai se matricular. Não esperar o doutor e o filho decidir se Pilates é bom. A gente criou uma ideia agora de evitar algumas atividades. Por exemplo, pessoa de 75 anos não pode jogar squash. Mas se a pessoa sempre fez squash na vida, como é que eu vou cortar? Não, porque squash é intenso. O squash de uma pessoa de 70 jogado com uma pessoa de 25 é uma coisa. Uma pessoa de 70 com outra de 72 jogando squash, eles vão ditar o ritmo. A intensidade é deles. Respeite apenas se tiver alguma limitação. Tem que fazer atividade física. Dessa forma, nós encerramos o nosso bate-papo hoje com o professor Timóteo Leandro Araújo, professor de Educação Física do programa Agita São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde. Muito obrigada pela atenção, pelas dicas, professor. Uma boa semana. Muito obrigado. Você obrigado pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online. Rádio com imagem. Online.